Estamos iniciando mais um podcast da Arbit. Eu sou Leiliane Rodrigues, host desse podcast. E hoje eu convidei duas pessoas, né, que trabalham efetivamente lá no nosso escritório. São os gestores lá dentro da Arbit e cuidam da parte que impacta diretamente aí na vida de todo empresário, né, que são a parte de impostos, né, a parte tributária. E aí eu convidei o Alas, juntamente com o Thiago Biondo, para a gente bater um papo hoje sobre a reforma tributária. Primeiro, queria agradecer imensamente por vocês terem vindo, né, disposto aí de tempo para poder estar aqui com a gente. Eu gostaria que vocês se apresentassem para que a gente possa começar esse nosso bate-papo. Show, sou o Thiago Biondo, sou diretor, consultor, responsável pela área tributária da Arbit Contabilidade. E quero agradecer, né, estar aqui presente. Muito bom a gente tocar sobre esse tema, que é um tema que está em alta realmente e que precisa ser abordado, tem muita preocupação aí que há de vir. E estamos aí disponíveis, né? Vamos ver o que a gente vai conversar aí daqui para frente. Obrigado, Leiliane, pelo convite. Me chamo Alas, sou diretor e consultor da Arbit também. E estamos aqui para bater um papo aí sobre o grande tema do momento, que é a reforma tributária, né? Vamos nessa. Meninos, para a gente iniciar, né, é um tema aí que está em alta, como vocês falaram, e está gerando muitas dúvidas, né? O que vem pela frente, qual vai ser as mudanças que vão surgir, o que vai ter de impacto na minha empresa, na empresa de quem está nos assistindo. E aí, esse bate-papo é justamente para a gente tirar dúvidas, né? Apesar que tem muita coisa ainda que nem 100% o próprio governo, né, ainda tem as respostas, mas aqui é para a gente realmente elucidar aí muitas dúvidas que têm surgido. E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? O que chama mais a atenção hoje quando se fala da reforma tributária? Qual é o nosso ponto de atenção para esse tema? Maravilha, eu vou começar, Wallace. E aí, eu acho que o que a gente tem que entender primeiro, e o empresário, né, compreender essa situação, é de que a reforma tributária ela não fala somente de uma reforma de impostos, né? Não vai mudar só imposto. Vai mudar toda a questão de conceito, fato gerador, né? Que é o que acontece para gerar o imposto. Vai ter uma divisão, talvez, de mercado, né? Do que estão preparados, do que não estão. É essa atenção que a gente tem que ter. E é uma reforma que não é mais do futuro, né? Não é algo que vai acontecer. Já é o de agora, né? Está acontecendo. Empresas já estão se preparando, as empresas já estão mudando ali o cenário. Eu acho que a principal, né, questão que a gente tem que se preocupar é com a preparação da empresa com relação ao que há de mudar ali, que é com relação a impostos. A gente vai discorrer um pouquinho mais para frente, né, ser mais específico, e também com relação a onde que vai acontecer o imposto, né? Como que está a minha empresa no cenário atual. Costumo falar, Leiliane, que a reforma tributária, na verdade, ela não vai ser uma reforma de tributos, né? Ela vai ocasionar uma grande mudança de cultura. Cultura do mercado, cultura do empresariado, porque o que a reforma vai trazer, de fato, é a reforma dos impostos hoje vigentes sobre o consumo, né? Então, muita coisa vai mudar. Questão de imposto por dentro, que é hoje, como é que vai ficar o imposto por fora. Então, a reforma tributária, de âmbito geral, ela vai mudar a vida do brasileiro como um todo e principalmente do empresário e do comportamento das empresas também. A gente está vendo aí que vai vir muita coisa pela frente, né? Que, de fato, é tudo muito novo. E, como o Alas trouxe, é uma reforma que não é só a parte ali tributária, né? É uma reforma que está mudando, inclusive, coisas que foram descritas na Constituição lá atrás. Isso. E aí a gente tem ouvido falar muito, né? Os principais nomes que têm surgido quando se fala na reforma é o IVA, CBS, IBS. E eu gostaria de saber de vocês o que significa cada nome desse, para a gente poder transcrever aí, para ficar claro para o empresário, né? O que significa na prática isso? Maravilha, né? Então, nós temos aí o CBS, né? Que é uma contribuição sobre bens e serviços. E nós temos o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Eu vou deixar o Alas explicar também, que eu acho que ele explica muito bem ali, falando sobre a composição desses impostos, que aí a galera que está acompanhando vai conseguir compreender um pouquinho mais também. Perfeito. De modo inicial, a questão da reforma tributária é trazer uma unificação a nível, inclusive, mundial, né? 99% dos países hoje
utiliza esse modelo de tributação sobre o consumo. Então, a gente traz a figura do IVA. E o Brasil, principalmente, adotou a figura do IVA dual, que é o imposto sobre valor agregado, ou seja, é o imposto que é adicionado ao seu preço de produto ou serviço, ao final, para o consumidor final ou para o seu distribuidor, por exemplo, né? Então, nessa unificação, o IVA dual ele traz essas duas contribuições que o Thiago falou, a respeito do CBS e o IBS, né? Então, a CBS é a contribuição sobre bens e serviços e o IBS é o imposto sobre bens e serviços, onde o IBS ele vai ser de competência dos estados e municípios, substituindo aí os famosos ISS e ICMS, e a CBS de competência basicamente federal, e vai substituir o PIS, COFINS e parcialmente o IPI, né? A gente fala de competência, que é uma coisa também que a reforma está trazendo, e essa competência hoje ela também vai ser mudada, né? A centro de arrecadação, né, a concentração dessa arrecadação, ela vai ficar sobre o ente federal, que vai ser depois, posteriormente, lógico, distribuída entre estados e municípios, né? E uma das coisas principais que a reforma traz, justamente sobre esse IVA dual, né, a gente vai falar muito de CBS e IBS, né, o IVA ele vai ficar um pouco isolado sobre esse conceito, é o local do recolhimento do imposto, para onde o imposto é devido, né? Então, nesse caso específico, é uma das grandes mudanças que a reforma traz, que vai ser do local do consumo ou da prestação do serviço do imposto. Exemplo, né, uma empresa que presta serviço em São Paulo, mas sua sede, sua matriz é em Brasília, por exemplo, né? Com a reforma tributária, o imposto será devido, de fato, no local da prestação ou no local do destino da mercadoria, que nesse exemplo que eu estou dando é São Paulo. Então, essa é uma das grandes mudanças, né? No modelo atual, o imposto ele é concentrado totalmente na origem, né? Com essas raras exceções, mas principalmente na origem. Então, o conceito de IVA é basicamente isso, uma grande mudança que nós temos impostos hoje, todos por dentro, como ICMS, ISS, PIS e COFINS, e o IPI, que são impostos sobre o consumo. E ele vai ser, na verdade, substituído pelo IVA, que vai ser adicionado, vai ser um imposto por fora. E aí que eu costumo falar que vai ser uma grande mudança de cultura do empresariado brasileiro, né? Como vai ser essa sua precificação? Imposto por dentro hoje, amanhã imposto por fora. Essa vai ser uma das grandes chaves aí do negócio do empresário. Já começar a se preparar, né? Que é o momento, né, de 2026, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a transição, mas é o momento onde ele tem que ver num cenário global, né, de sua empresa, como que ele está, como que vai ser daqui para frente, analisar contratos, né, de prestação de serviço, contratos com fornecedores, ele vai ter que fazer uma qualificação desses fornecedores também, para começar a compreender, e o que muda também, né, complementando o que o Wallace disse, é que com a CBS e o IBS, a gente começa a trabalhar um cenário também de créditos de impostos, aonde eu vou ter o débito, né, quando eu estou ali prestando um serviço, vendendo uma mercadoria, mas tudo aquilo que eu adquiri, eu também tenho um crédito. Só que o crédito ele vai ter algumas condições para que eu adquiri ele, né? Condições essas que eu dependo do pagamento do imposto pelo fornecedor. Então eu vou ter que qualificar os fornecedores, né? Vou ter que compreender, como o Alice comentou, vou ter que trabalhar uma cultura, né, de negócio. Hoje já tem empresas, grandes empresas, né, que já estão se preparando para a reforma tributária, onde estão começando a fazer cadastros de fornecedores, né, fazer levantamento, que é o qualificação, né, qualificar cada um, como que está, o que não está, qual aquele fornecedor que está em dia, qual que não está. Então a gente vai trabalhar uma divisão ali, né, com relação aos próximos anos, desse entendimento, né? Aquele que está se preparando, aquele que não está, aquele que está ajustando internamente questões de levantamento financeiro, né? Preparação de fluxo de caixa, não que vai ter dispêndio financeiro, mas é interessante você já começar a se preparar agora com uma DRE financeira, como é que está, o que não está. Uma contribuição também, que o Thiago falou aí sobre a questão do creditamento, né? A reforma tributária, como ela já mudou a legislação através das emendas constitucionais,
e posteriormente vem as leis complementares ordenando como é que vai ser a tratativa das alíquotas, mas ela prevê um creditamento amplo. E aí é onde moram as grandes oportunidades aí dos empreendedores, né? Nós sabemos aqui, já deixando bem claro, que a reforma tributária ela pode ou não afetar o Simples Nacional, que hoje é basicamente a maioria do regime tributário das empresas aqui no Brasil. Mas existe a possibilidade de uma empresa Simples Nacional migrar parcialmente para a contribuição do IVA, né, por fora, pagando por fora esse imposto também. Porque, como a reforma ela prevê um creditamento amplo, grandes empresas e a maioria das empresas também que trabalham com margens apertadas vão se beneficiar bastante desse tipo de creditamento, né? E que no modelo atual hoje o creditamento ele é muito superficial e parcial, né? Exemplo, empresas do Simples Nacional não têm nenhum tipo de benefício a respeito de creditamento. Empresas do lucro presumido, elas têm um benefício parcial somente de creditamento do ICMS, por exemplo, que é de competência do Estado. O lucro real talvez é o que já vai estar um pouco mais adaptado a respeito da reforma, a respeito do creditamento. Porque hoje ele se credita do ICMS, se for indústria, do IPI também, se for indústria, do PIS e COFINS também, nesse mesmo formato. E a grande mudança aí, justamente, é nessa questão que o Thiago falou, né? Mapear quem que pode poder me dar crédito, como é que vai ser a concorrência de uma empresa pós-reforma tributária que vai vender no lucro presumido, que vai vender no simples, qual o fornecedor que vai me dar mais vantagem competitiva a respeito de margem de preço. Então, nesse caso específico, a reforma tributária ela traz uma grande possibilidade de questão de creditamento e muitos benefícios também, né? Nós sabemos que, de fato, a reforma tributária ela pode trazer aumento de carga tributária. Isso já é sabido, né? Os grandes estudiosos aí da área tributária prevêem que vai ter aumento de carga tributária em alguns setores. Mas isso também pode refletir nas oportunidades. Como, por exemplo, o setor de saúde, né? Que é muito latente aqui, principalmente em Brasília, né? Brasília está se tornando um grande polo do setor de saúde. Vai ter um certo aumento de carga tributária, principalmente para aquelas empresas que trabalham na equiparação hospitalar, fora do Simples Nacional, no lucro presumido principalmente. Mas existem grandes oportunidades dessas empresas se usufruírem dos seus créditos sobre os seus insumos, os dentistas também, né, clínicas odontológicas também, e isso, no final das contas, pode refletir, na verdade, em uma diminuição da carga tributária. Vocês já até entraram aí um pouquinho, né, sobre algumas partes dessa transição, mas de forma clara, quais os cuidados que eu já preciso ter, eu como empresária, nesse momento da transição, né? Iniciando a transição, quais os cuidados que eu preciso me prevenir, que eu preciso ter esse olhar de forma ali mais pontual, mais assertiva? É o reforço, né, de muitos pontos que a gente já trouxe aqui, que é compreender primeiro como que vai funcionar o imposto. Como assim? O que vai acontecer para que gere o imposto? Que é o fato gerador, né? Qual da minha operação ali, quando que vai acontecer para que eu gere o imposto? O primeiro momento é compreender isso, né? Entender que a reforma tributária é uma reforma tributária que vai acontecer para todo mundo, né? Isso é fato, né? Se vai impactar muito ou pouco, como elas contribuiu, mas é algo que vai acontecer para todo mundo. E é uma reforma tributária que vai impactar também, quase que fazer uma reforma comercial, né? Nas negociações, contratos e tudo mais. Então vai ser algo que vai impactar todo um cenário econômico. E com isso, a preparação que eu vejo primeiro ponto, é você olhar para dentro, né? Olhar para a sua empresa, fazer ali como se fosse uma reforma na sua empresa também. Porque a reforma tributária é como se eu fosse, parafraseando aqui uma construção, eu estivesse fazendo uma demolição com construção ao mesmo tempo. Ou seja, eu estou pegando ali impostos que já existem, dando uma modificada, aquela parede ali, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, aquela outra estou quebrando, estou remontando. Então, basicamente é isso. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa com a minha empresa, com uma consultoria qualificada, para me auxiliar ali a entender o que é aquele fornecedor que me dá crédito. Às vezes aquele que me dá um valor competitivo, interessante de compra, não me dá crédito, mas aquele
que está com um valor um pouquinho maior, me dá crédito. E no final das contas, compensa aquele que dá crédito. Então, são avaliações que vai ter que ter ao decorrer do ano de 2026, para que quando efetivamente, né, iniciar, que vai ser lá em 2027, apesar de que o ano que vem já é teste, né, então a gente já vai começar a sentir para ver como que vai ser, é o ano que as empresas terão que se preparar ali, porque 2027 é efetivo, estará aí. Então é uma situação que eu acho que tem que preparar ali a empresa, tem que treinar a equipe, né, tem que qualificar ali a equipe também para compreender como é que eu vou pegar a documentação, como é que eu vou pedir algo, como é que vai ser esse cenário. E eu acho que um principal é estar junto com o seu parceiro ali da contabilidade, aquele consultor. Então tem que estar junto, né? Tem que estar mais presente. Eu acho que muda um pouco o cenário aonde o contador tem que correr muito atrás ali do empresário. Eu acho que o empresário também tem que despertar isso de estar correndo atrás ali do parceiro, de um consultor, um especialista, para que ele consiga ali estar munindo de informações para que ele possa mudar o cenário da sua empresa. Eu acho que é um ponto ali que tem que se preparar em 2026, né? Os dois pilares que o Thiago falou aí, né? Fornecedores e contratos, né? É muito importante durante esse período de transição da reforma tributária a revisão de contratos. E essa revisão de contratos ela deve contemplar o possível reajustamento de preços em razão ou não do aumento da carga tributária, né? Eu posso dar um exemplo prático, por exemplo, hoje eu tenho um fornecedor, no caso de comércio, que me oferece uma mercadoria para eu revender no valor de R$100. Mas só que esse fornecedor ele pode ser do Simples Nacional, então ele vai me dar um crédito muito pequeno dentro do âmbito da reforma tributária. Enquanto o outro fornecedor me oferece a mesma mercadoria por R$110. Na reforma tributária, possivelmente, esse fornecedor que me oferece uma mercadoria, a mesma mercadoria, um valor elevado, talvez ele possa me dar um crédito bem maior do que um fornecedor do Simples Nacional que não me deu crédito. Então, é uma questão de reavaliação. Não estou dizendo que não vou comprar de empresa do Simples Nacional, não, pelo contrário. Mas vai existir aí uma grande mudança na negociação, um olhar mais clínico, mais holístico da operação de fornecimento e de compra e de venda também. Então isso é muito importante, né? Tem uma competitividade muito boa, né, Ana? Vai gerar uma grande competitividade aí. Então, assim, na forma aí do que vocês estão falando, então não é só a questão da lei que está mudando, né? Mas as empresas precisam se preparar internamente, então acho que já ficou bem claro isso, que as empresas vão ter que fazer todo um ajuste, né, interno com a sua equipe, com a sua operação, inclusive com o contador, né? Então, se o contador não estiver preparado, é indicado até que esse empresário ele mude de contabilidade para uma contabilidade que possa dar esse suporte para ele, Sim. porque senão ele vai ser penalizado, né? E existe alguma empresa, alguma segmentação de empresa que vai sofrer mais ou menos nessa transição? Maravilha, Liliane. Só complementando o que você trouxe, que eu achei bem interessante, e o momento da preparação é agora, né? Então, realmente tem que procurar alguém que lhe auxilie nesse processo, né? Como elas disse, reavaliar contratos, o porquê, como que vai ser, para que consiga treinar a sua equipe também, é muito importante isso. E as empresas, né, que vão sofrer mais, o segmento que vai sofrer muito com essa reforma, ao nosso entendimento, e também existe uma grande discussão, né, no cenário atual, é as empresas de serviços. E como o Wallace complementou, a gente já trouxe, né? A gente vai dizer que a reforma tributária vai criar grandes viciados em crédito, né? Porque o crédito é que vai determinar ali, claro, o débito, né? O imposto que eu vou pagar é muito importante, mas aquilo que eu estou tomando crédito, aquilo que eu vou adquirir ali com o decorrer do tempo vai ser muito importante também, que é essa qualificação do fornecedor. Então, aqueles que não têm esse crédito aqui nas minhas custas, né, dos meus custos, minhas despesas, vai sofrer bastante. Como, por exemplo, vamos pegar aqui uma empresa, vamos usar um exemplo, uma empresa de tecnologia, de programação, que é ali o seu capital humano, né? Ou seja, o maior custo deles são pessoas, né? E aí, pessoas ali, folha de pagamento, né? Se não for um prestador de serviço, ele não vai ceder crédito.
Então, se ele tiver ali 1 milhão de faturamento no mês e só tiver despesas, a grande maioria for despesas com pessoa física, folha de pagamento, ele não vai ter crédito, né? O crédito dele vai ser bem reduzido. Vai ser uma despesa ali, um aluguel, né, que ele tomou. Aí vai depender do aluguel, se for pessoa física, ele não dá crédito. Então, é muita coisa que vai ter que analisar. Veja a importância do papel do consultor especialista ali para auxiliar a analisar a empresa, se ela dá crédito, se não dá. Então, é como comentei, vamos criar grandes viciados ali em crédito, como hoje umas empresas do lucro real já estão acostumadas com isso, né, como elas falou, e aí essa é a importância que a gente tem que ter com esse pessoal, essa equipe esse segmento, né, de prestação de serviço, aonde não tem crédito, eles vão sofrer bastante. O setor de serviços em geral e principalmente também aquelas empresas que possuem benefícios fiscais, né? A gente pode falar que a reforma tributária ela estabeleceu um período de transição justamente para a adequação da questão da tributação, né? Para o brasileiro se acostumar, o empresário se acostumar, né? Um pouquinho com essa questão da reforma tributária. Por isso que ela não vai acontecer do dia para a noite, mas de fato tem que se preparar, como o Thiago falou, que é agora. Mas nesse caso específico, as empresas também que possuem benefícios fiscais, por exemplo, regime especial de alimentação, uniprofissional, regimes atacadistas, né? Que tem Brasil afora esse tipo de regime, essas empresas também elas sofrerão um pequeno impacto também de forma gradual. Então, as empresas que, além do setor de serviços, como o Thiago falou, que tem muito capital humano, né, que não vão gerar crédito, as empresas com esses benefícios fiscais, elas gradativamente vão ter seus benefícios tolhidos, né, vão ser diminuídos esses benefícios para a chegada da nova tributação do IVA, né, da IBS e da CBS. Então, de fato, essas empresas também elas precisam se adequar para não sofrer tanto, né? Porque o corte do benefício fiscal já é um grande sofrimento, mas esse impacto ele pode ser reduzido com essa preparação, né? A questão de reavaliação dos créditos, que é um ponto central aí da questão da reforma tributária. Então, Alas, eu acho que podemos dizer que essas empresas que têm benefício tributário, né, terão que reavaliar, né, se preparar com essa redução gradual de acordo com o tempo, né? Com certeza. Antigamente a gente escolhia o fornecedor, às vezes por preço, né? Dependendo do estado que ele estava ali para poder atender nossa empresa, a gente já identificou que agora não é mais pela questão do preço. O fator preço não é o mais relevante, né? Não vai ser tão decisivo, né? Ele é importante, mas não tão relevante. Então agora a gente vai ter que pensar em outros casos, né? Em outras situações aí para poder não impactar negativamente dentro do meu negócio. E aí, dentro do que vocês falaram, assim, ficou bem claro também que agora, você ter uma avaliação analítica ali consultiva dentro dos seus contratos, dentro dos seus prestadores de serviço, dentro dos seus consultores e fornecedores, isso vai mudar o jogo. Sim, né? Exato. Então, isso já entendi aí que na prática tem que fazer isso. Então, e como vocês falaram, a partir de agora já é importante a gente pensar nessa transição, a gente já se preparar. Não é eu esperar, virar 2026, vou agora trabalhar com a reforma, né? Porque se acontecer isso, o empresário provavelmente vai ter grandes problemas aí. E aí, meninas, uma outra ponta que eu queria perguntar para vocês dentro da parte tributária, né? A gente falou que é sobre processo, sobre gestão ali dos meus negócios internos, dos meus processos internos com meus fornecedores, mas na parte tributária, né? Vocês conseguem trazer se vai ter um aumento da carga tributária ou uma diminuição, dependendo da minha segmentação? Eu vou trazer algo que às vezes eu comento muito, que depende. Depende do tipo de atividade, depende do segmento, depende do seu fornecedor, a qualificação do fornecedor, dos créditos que você adquire. Então é muito precipitado a gente chegar e falar que vai ter aumento isso, vai ter aumento aquilo. Alguns são muito óbvios, né, que realmente alguns segmentos terão, de fato, aumento tributário, né? Mas tudo a gente vai ter que analisar de acordo com a atividade. Por exemplo, grandes indústrias talvez tenham algo positivo ali, né, ao decorrer do tempo. Claro que aqueles que têm benefícios vão sofrer ali com essa mudança, mas um cenário é fato, né? A reforma tributária, dependendo do tipo de segmento, ele vai trazer sim aumento tributário, e para isso é importante a preparação para entender, ok, vai ter um aumento, quanto que vai ser esse aumento, né? Como que vai impactar no meu fluxo de atividade, como que vai impactar isso no meu fluxo de caixa, né? O meu cenário não vai ter aumento, vai deixar ali no 0 a 0, vai ter um pequeno aumento de 1%, 2%, 0%,
0,5%. Então, tudo isso depende do tipo de atividade. Por isso, a importância, né, de um consultor especialista ali de estar acompanhando. Vai ter que olhar cenário por cenário. Diariamente, a gente recebe ali contato, a gente entra em contato com clientes para ver o cenário específico daquele segmento, né? Então, vai acontecer isso. É uma grande mudança de que não vai existir mais uma orientação geral para o lucro presumido ou lucro real, é assim, assim, não. Vamos trabalhar em cima do seu segmento, né? Aonde que está o seu consumidor, né? E então vai existir uma grande análise disso. É uma grande questão também que, de fato, né, ainda não existe uma estipulação oficial de quanto é que vai ser essa alíquota do IVA, né, somada, né, do IBS-CBS. Alguns consultores e, inclusive, pessoas que trabalham diretamente com o governo falam que talvez o IVA ele seja em torno de 28%, né, sobre o produto e sobre o serviço. Aproximadamente, né, isso não foi batido o martelo, porque depende de aprovações de legislações, mas, de fato, esses 28%, comparado com os impostos atuais, eles, de fato, implicam em aumento de carga tributária. Lógico que a reforma tributária ela traz setorizações e categorias ali de alguns benefícios, entre aspas, e uniformização de tributação. Então, por exemplo, o setor de educação, ele existe previsão legal de uma redução de 60% se o IVA, por exemplo, for 28%. Então, essa carga tributária ela baixa para mais ou menos 11% a 12%. E, além disso, com possibilidade do creditamento, que a gente falou aqui, né? Setor de saúde também, né? Também vai ter uma dedução aí de mais ou menos 60% do IVA geral, que vai ser também nessa mesma faixa de 11% a 12%. Nesse caso específico também vai ter a questão do creditamento. Então, a questão do aumento da carga tributária ele pode acontecer sim, em determinados segmentos, né? A famosa alíquota nominal, né? Ela vai crescer comparada aos impostos atuais. No entanto, a possibilidade do imposto final a ser recolhido pode ter uma certa diminuição, porque o Brasil hoje, né? Vamos falar de cadeia de circulação e de prestação de serviço, o exemplo clássico, né? De indústria, distribuidor e varejista, aquele que fornece para o consumidor final. A reforma tributária hoje ela vai mudar um pouco dessa relação, porque hoje os impostos eles não são cumulativos, aliás, não cumulativos, né? A indústria fabricou, vendeu, ela vai pagar seus impostos, o distribuidor recebeu, vendeu, vai pagar seus impostos, o varejista recebeu, disponibilizou para o consumidor final, vai pagar seus impostos. Então, cada etapa hoje, no dia de hoje, cada empresa de seu segmento paga seu imposto. Com a reforma tributária, vai ter esse creditamento em cadeia, né? Indústria vai fornecer, distribuidor vai pegar, vai se creditar, varejista vai pegar esse creditado do distribuidor também, né? Vai mudar essa relação de consumo. Mas, de fato, algumas empresas aí terão, sim, um aumento de carga tributária, o que é importante ficar de olho. A gente sabe que inicia agora em 2026, e qual o prazo que vai levar essa transição? Quando efetivamente começa? Quando termina? A reforma tributária, como ela teve suas aprovações ali em 2023, 2024 e 2025 também já existe aí algumas regulamentações sendo aprovadas. 2026 inicia-se um período de teste, onde vai ter ali, primeiramente, o ajuste, né, de sistemas de emissão de documentos fiscais, a extinção de algumas regras fiscais também. E 2027, de fato, já entra a primeira etapa, né, da reforma tributária, que é a entrada da CBS e a extinção do PIS, COFINS e parcialmente o IPI. E 2027 já vai, então, entrar aí uma certa parte, Thiago e Liliane, de creditamento, né? Estipula-se aí também que 2029 inicia-se a segunda grande transição, que é a entrada da IBS e a redução gradual do ISS e do ICMS até 2033. Então, a reforma ela vai ser de forma gradual durante esse período que nós estamos falando aqui, e nesse caso específico, 2033 é que ela vai, de fato, deixar de ser reforma e vai ser oficialmente os novos impostos aí do IBS-CBS, que é o IVA dual. Ou seja, o ano de 2026, né, o ano que vem, é o ano da preparação, né? Dos testes, da empresa ali se preparar, né? E tá de acordo ali com esse cronograma que o Wallace trouxe.
E até agora a gente falou aqui de processos, de mudanças, coisas que a gente precisa ajustar, mas a gente também pode falar sobre oportunidades, né? Então a reforma também traz oportunidades. E eu queria ver com vocês, né? Saber o olhar de vocês. Quais são as oportunidades que eu, como empresário, como os empresários que estão nos assistindo, vão ter com toda essa reforma, né? Com toda essa transição. Essa oportunidade, eu vejo que é o momento da preparação, né? Aquele que se preparar primeiro, aquele empresário que já está ali de acordo, entender o cenário, ver como que vai ser ali para frente, já vai começar a estar mudando o pensamento da sua empresa, mudando questões de precificação, né? É muito importante entender como os impostos, né? Como esse creditamento vai impactar no meu produto final, na minha prestação de serviço, o que eu vou ter que majorar, como que eu vou ter que manipular ali os valores para fins de contratos, né? Fechamento de contrato ali, eu acho que essa é a grande oportunidade dessa preparação inicial, né? Aquele que se preparar inicialmente, aquele que estiver pronto, né? E eu acho que também uma outra grande oportunidade é aproveitar esse momento chave para olhar para dentro da minha empresa e ajustar o que tem que ajustar, né? Corrigir o que tem que corrigir, analisar ali, de repente impulsionar ali minha equipe, desenvolver a equipe técnica que eu tenho dentro da minha empresa, estudar a questão de sistema, se o sistema que eu estou utilizando atende, não atende, não estou pensando nos códigos, mas nas informações que ele vai me ceder para fim de tomada de decisão. Vai ser muito importante toda a questão de controle de estoque, né? É muito importante eu entender isso também para a empresa que comercializa. Então, acho que é uma grande oportunidade de aproveitar essa mudança e já fazer esse olhar clínico, né, para dentro do meu negócio, para dentro da minha empresa e fazer toda essa varredura, né? Na visão macro, existem muitas oportunidades aí, né? Eu vou falar aqui de um pouco de visão macro a respeito da reforma tributária. Por exemplo, muitas pessoas de fora do país deixam de colocar negócios e ter sócios brasileiros aqui com negócios aqui no Brasil, justamente por causa da complexidade tributária. Então, como o IVA ele traz aí um conceito que é utilizado em muitos países, primeiramente um investidor estrangeiro que quer um parceiro empresário brasileiro já não vai ter tanta dificuldade assim, né? A gente escuta muito isso. Nós temos clientes estrangeiros que queriam ampliar seus negócios no Brasil, não ampliam justamente por causa da complexidade tributária. Uma das coisas que a reforma tributária vai trazer, que é essa uniformização a nível nacional a respeito de tributação, né? E os empresários brasileiros, né, os empreendedores brasileiros, com muitas ideias de novos negócios, de novas estratégias, abrir filial, abrir uma nova empresa, e às vezes não abre porque vê uma oportunidade em outra cidade, outro estado, mas é muito complexo aquela legislação. Eu não vou para lá botar um empreendimento naquele local porque é muito complexo. Então a reforma tributária ela traz essa oportunidade, essa abertura de novos negócios do Brasil afora, né? E isso é muito importante porque o imposto que vai ser atribuído e aplicado em Brasília vai ser praticamente a mesma sistemática e praticamente o mesmo imposto que vai ser aplicado no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, por exemplo. Então é muito importante essa questão de verificação macro de negócios, né? E expansão de negócios também. Então é uma das grandes oportunidades. Outra coisa também que a reforma tributária trouxe foi algumas uniformizações de níveis regionais, por exemplo, o conceito de cesta básica, né? Muitas empresas, por exemplo, que fornecem alimentos aí que hoje são integrados à cesta básica, têm um certo benefício na cesta básica no Distrito Federal, tem um certo entendimento e benefício em São Paulo, tem um certo entendimento e tributação também no Nordeste e por aí vai. Então, por exemplo, a reforma tributária ela trouxe essa uniformização e trouxe o conceito, por exemplo, da cesta básica, né? Ela trouxe também para as empresas e distribuidores de medicamento também grandes oportunidades aí de chegar até a isenção do IVA, por exemplo, que é uma grande oportunidade também. E, logicamente, alguns benefícios fiscais de alguns setores, né? Como eu já falei aqui, educação, saúde, alguns profissionais liberais também vão ter esses benefícios também. Então, o grande vilão que hoje impacta, né, de você abrir um negócio que seria o ICMS, substituição tributária, realmente
a reforma tributária simplifica isso e ajuda para uma decisão estratégica. Sim. Verdade. E interessante que o Wallace falou aí sobre, às vezes a empresa tem a sede aqui e abre um filial em outro estado, né? Lá na Arbit eu sei que vocês têm, né, clientes que hoje utilizam dessa formatação de negócio e, de fato, vocês precisam estudar muito, porque cada município, cada estado tem a sua regra, né? Exatamente. Então, pelo que vocês trouxeram, isso vai facilitar. Né? certeza. Então, vai melhorar e vai unificar as Quem informações. está nos assistindo aqui, com certeza já passou por alguma situação de que prestou um serviço em determinada localidade e aí a prefeitura cobrou um imposto lá e cobrou imposto aqui também e acabou pagando imposto 2 vezes em duplicidade, que geralmente, infelizmente, às vezes é uma grande realidade que acontece no Brasil, essa questão de entendimento de onde que o imposto é devido. E às vezes o empresário ele fica muito prejudicado nessa questão de entendimento, inclusive do próprio governo, das próprias prefeituras. E a reforma tributária ela traz isso, essa uniformização. O imposto vai ser pago no local de destino. Isso simplifica também, ajuda aqueles municípios que a gente não consegue contato, né? Que tem isso, Isso né? acontece. Às vezes é muito difícil, né, para você recolher o imposto lá. Você até tem a intenção, você quer, mas é um município que não tem ainda uma informatização, não tem tudo publicado num site, o contato é muito difícil. Então isso ajuda bastante aquelas empresas que, como é de eventos, né, organização de eventos ou construtoras, né, que tenha essa questão de pagar o imposto no destino. Isso é muito importante. Pelo que vocês trouxeram, então, a partir de então, né, agora com essa reforma, com essa transição, a gente vai ter um cenário mais justo e equilibrado, né? Então, para as empresas, dentro de toda essa mudança, a gente vai falar agora sobre as empresas estarem num patamar parecidos na questão tributária, e isso vai ser mais justo e equilibrado para todos os negócios. Sim, com certeza. Principalmente na questão de margens, né? As empresas aí que trabalham com margens muito apertadas e tem que se adequar ao mercado, que é muito importante, né? Para não sair do mercado, a reforma tributária vai trazer essa possibilidade aí de ajustamento e deixar praticamente todo mundo ali no mesmo nível em termos de tributação. Essa reforma comercial, né? As negociações serão mais acirradas, né? Todo mundo vai ter que compreender isso, né? E reformular todo o negócio. Vai ser algo bem interessante. Muito bom, meninos. Então, o nosso bate-papo está chegando ao fim, né? Acho que ficou bem mais claro agora sobre toda essa transição, sobre os prazos, sobre como que a reforma vai impactar diretamente no negócio dos nossos clientes, dentro da nossa operação no dia a dia. Vi que a Arbit está preparada, né? Então, caso você, cliente que está nos assistindo, não seja cliente da Arbit, tenha interesse em ter uma consultoria mais próxima, que queira entender melhor como que a gente pode te auxiliar, pode nos contatar, que também a gente vai ter o prazer em ajudar vocês. E antes de terminar, meninos, eu gostaria que vocês deixassem um recado, né? Uma mensagem para quem está nos assistindo. O que a gente pode fazer a partir de agora? Como que a gente pode se preparar? Uma mensagem bem incisiva para que os empresários que estejam nos assistindo, eles tenham isso em mente, que caso eles não façam essa mudança, não se preparem agora, eles vão ter problemas aí já de imediato. Vou ser um pouco redundante, né, na minha fala, mas entendo que o empresário tem que compreender que a reforma tributária é para todos, né? Não é para os grandes contribuintes ou para um ou para outro, são para todos, né? Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu começo a compreender que eu tenho que me preparar. Então, se preparar, entender, você não precisa saber necessariamente como que vai ser isso, aquilo, cálculo, né? Ler toda a lei, não, para isso você precisa de um consultor qualificado, um especialista, para entender o seu negócio, auxiliar e qualificar a sua empresa. É um momento também, né, novamente, trazendo que você olhar para a sua empresa e corrigir toda a parte de movimentação financeira, contábil, questão de sistema, entender os meus números, os meus contratos, né, trabalhar prazos, é muito importante eu entender isso, trabalhar prazos com fornecedores, prazos com clientes. Esse vai ser um momento, um ano, para que eu consiga estar me preparando ali. Uma coisa importante é que a reforma tributária, na verdade, ela não é o fim do mundo para o empresário, né? Exatamente. Muita gente fala de aumento de carga tributária, mas com certeza na prática pode ser muito diferente. Então, na verdade, o empresário tem que ter mais preparação do que preocupação, né? Então, se você olhar bem para dentro do seu negócio, como o Thiago falou, revisar seus contratos, olhar bem como é que estão seus fornecedores, com certeza você vai tirar de letra aí e passar muito bem pela tributária.
Meninos, agradeço, né, imensamente aí a participação de vocês, o rico conhecimento, né, esse bate-papo foi muito enriquecedor, vi que vocês aí estão por dentro, né, de tudo que está acontecendo, isso é muito bom. Eu, como empresária, acredito que isso faz toda a diferença quando eu tenho uma contabilidade que nos dá esse auxílio, quando eu tenho consultores tão experientes como vocês. Então, quero agradecer imensamente. Quero agradecer você, empresário, cliente que está nos assistindo, né? Assistiu mais um episódio do Aprende Podcast. E fique ligado, porque a gente vem trazendo aí vários assuntos, vários temas que com certeza vai impactar diretamente na sua realidade, na sua operação, na gestão da sua empresa. Obrigado. É isso aí, obrigado.